aqui no primeiro momento. Demorou? Nós estamos agora com imagens ao vivo. Emanuel Rondon é quem fala neste momento, uma das autoridades responsáveis por esta coletiva de imprensa, tá? A diretoria da estatal, diretoria dos Correios, neste momento, concede uma coletiva de imprensa. Primeiro, eles vão expor um pouco da situação da estatal e, na sequência, imaginamos, responder a alguns questionamentos. Vamos ouvir aqui um instante do que é dito agora, é ao vivo, hein? 11 horas, 7 minutos. De forma mais célere e mais assertiva do que os Correios do Brasil. Via de regra, todas elas passaram... Peraí. Já juntamos 50 canalhas de like, velho? Como é que a gente consegue juntar 50 canalhas de like no plano dia 29 de dezembro? Dá o like aí, galera. Dá o like aí, meu. Deixa de ser canalha de like, dá o like aí, pô. A buscar outras fontes de receita para compor esse portfólio de produtos e serviços que foi alterado pela dinâmica de mercado. Então a gente tem o exemplo da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, da China, da Índia e da África do Sul. E a gente enxerga que em várias dessas empresas de Correios, ainda registram prejuízo. Um exemplo que não está listado aqui no gráfico é a empresa americana de Correios, que está reportando prejuízo da ordem de 9 bilhões de dólares. Então vem sendo um desafio para todas as companhias essa adaptação a uma dinâmica nova de mercado. Essa dinâmica nova de mercado, pessoal, que ele está dizendo, só para dar uma ilustrada, né? O carro-chefe dos Correios, há anos atrás, era a correspondência, né? Cartas e correspondências. E de uns anos para cá, algum tempo, a entrega de encomendas, né? Frete de encomendas tem tomado o papel principal dentro do faturamento das empresas do Correio, e a carta, esse tipo de coisa, tem perdido espaço, né? Então é sobre isso que ele está falando, essa mudança de dinâmica do mercado. Desligar, só liguei porque estava sem esquentar o computador. Enfim, ele é sobre essa dinâmica que ele está falando, né? Então agora os Correios, ele tem como principal mercado, né? O principal fonte de faturamento dos Correios é entrega de encomendas. Entretanto, os Correios têm uma coisa chamada subsídio cruzado, que é o quê? Tem lugares que os fretes e as entregas de encomenda, ela dá lucro, né? E nessa de dar lucro, beleza, a operação é sustentável, coisa do tipo. O problema é que os Correios precisam aumentar um pouquinho o preço cobrado nessas áreas que dá lucro, para poder entregar nos lugares do Brasil do qual não tem movimentação suficiente para dar lucro. Esses lugares que trabalham em déficit, né? O custo da operação é maior do que o valor que a operação gira. Então os valores que são superavitários, as regiões que são superavitárias cobram um pouquinho mais para cobrir o déficit desses lugares que não são superavitários. Por quê? Porque os Correios é uma empresa estatal e tem a função social, né? Não tem como a gente deixar boa parte do país, ou uma parte considerável do país, isolado de receber encomendas ou coisas do tipo, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo lá de Poté, Minas Gerais, uma cidade pequena que fica depois de Governador Valadares. Governador Valadares não, Teófilo Otoni, né? Não é possível deixar esse lugar lá sem receber encomenda, né? Porque o Correios tem a função social, os brasileiros construíram os Correios para esse tipo de coisa, né? Então, o Correio tem essa desvantagem em relação aos outros competidores, porque esse é um mercado aberto, na entrega de encomenda, né? Então, em relação ao Mercado Livre, em relação a Variló, Jadiló, coisa e tal, porque essas empresas só visam buscar o lucro, né? Então elas só trabalham em parques, em regiões que dão lucro. E os Correios não, trabalham também em regiões que não dão lucro, porque tem a função social. Então é isso que ele está falando ali, sabe? Sobre essa mudança de mercado mesmo, né? Charleston, obrigado pelo 5, viu, mano? Me mata ver comunista que não consegue ver o capitalismo como uma ferramenta, parece liberais fazendo intoxicação de ferramentas. O superar não existe. Verdade, Charleston, obrigado, mano. Bom, e quais são os nossos desafios, né? Não adianta só olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro também, enxergar o que a gente precisa corrigir dentro da empresa para a gente poder voltar à lucratividade. Bom, o primeiro ponto que é estrutural é a questão da estrutura de despesas. A gente tem 90% das despesas com um perfil de despesa fixa. Então, isso gera uma rigidez para a gente fazer alguma correção de rota quando a dinâmica de mercado assim exige. Eu não consigo abrir mão de despesa
ou melhorar o meu atendimento, melhorar minha capacidade de atendimento quando isso se faz necessário. Tá? E a despesa com o pessoal é uma grande fonte aqui dentro, representa cerca de 62% das despesas totais. 62%. Se a gente considerar precatórios trabalhistas, esse percentual ainda sobe, vai subir para a faixa de 70%, 72%. Tá? Junta isso uma defasagem tecnológica, né? A gente teve investimentos historicamente abaixo do necessário para manter a empresa atualizada tecnologicamente. Os últimos investimentos que foram feitos, basicamente, é uma reposição daquilo que a gente tem de veículos ou maquinário que precisava ser reposto por conta da própria vida útil do equipamento. Tem uma cultura organizacional típica de uma empresa tão longeva, então ela precisa ser remodelada para ter ênfase na necessidade do cliente, uma orientação para resultado. E isso tudo gera uma perda de competitividade, né, que a gente viu dentro do setor de encomendas, né, que hoje é o setor mais relevante do ponto de vista de geração de receita. O market share da gente caindo de 51% para 22% desde 2019. Então, foi... Nossa, então, market share dos mercados de encomendas do Brasil, eles tinham 57%, agora está falando que caiu para 21%, ou seja, metade, né? Nesse mercado específico, que é o principal de entrega de encomendas, é o principal fonte de receita dos Correios, os Correios vêm perdendo parcela significante do mercado. Isso que eu falei em relação ao subsídio cruzado, que é importante, também pode ser um dos fatores determinantes, né? Afinal de contas, determina o preço das entregas, né? Do serviço, né? Então, todo mundo, quem mora mais região de capitais, né? Eu vou falar que eu moro ali em São Paulo, né? Grande São Paulo, na verdade, né? Então, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa do tipo, eu sempre peço no Mercado Livre e o frete, a operação exclusiva do Mercado Livre consegue fazer essa minha região, porque tem um volume muito alto, enfim, em relação ao que eu já falei, mas eles conseguem entregar lá, então eu uso muito poucos Correios em relação à entrega de mercadoria, né? Tudo bem que o Mercado Livre ele é um marketplace e também ele usa a estrutura do Correio para poder fazer entregas, ainda mais pequenos comerciantes ou produtos usados e tal dentro do próprio marketplace, mas boa parte ali de lojas que já consegue fazer um certo volume de vendas, ela consegue usar a própria estrutura do Mercado Livre. Então é isso, né? O Correios antes representava 57% do mercado de entregas e agora está aí com 21%, né? Um período muito curto de tempo. Bom, aqui está a mandala, né, da situação da companhia hoje, né? A gente tem uma insuficiência de caixa, que já foi divulgada amplamente, e isso gera postergação de pagamento dos compromissos da companhia. A postergação do pagamento gera uma queda da qualidade da operação, isso afeta a confiança dos nossos clientes e fornecedores com a empresa, gera nova queda de receita que retroalimenta a insuficiência de caixa. Então esse é o rito que a gente acabou entrando, uma espiral, que gerou insuficiência de caixa da empresa e a atual situação que ela se encontra. O que a gente projeta, né, num cenário de estresse é que se nenhuma correção for feita para quebrar esse ciclo aqui, a necessidade o resultado negativo ele fica potencializado, né, podendo chegar a 23 bilhões em 2026. Então, por isso, a correção de rota precisa ser feita de forma rápida. Bom, e aí tem um plano de retomada, né? O primeiro ponto do plano de retomada são ações que vão permear todas as fases do plano de recuperação, para a gente ter certeza que o dinheiro que vai ser aplicado na companhia vai ser bem empregado e que vai atingir o objetivo que a gente espera. Então, o primeiro ponto que já foi... Para o Tamir só existe SPRJMG. Vai entregar na Amazônia? Os Correios entregam lá. Mas é isso que eu estou falando, meu amigo. Chegou agora, Vande? É isso que eu estou falando. Os Correios têm uma função social e nas praças onde tem pouca demanda, os Correios entregam. Esse que é o X da questão. Ô louco, tá mirando o cara errado, Vande. Tô concordando com você, o Correio tem a função social e precisa se manter. Vou conversar sobre isso já, espera um pouco. Calma, eu tô falando que nas praças que são competitivas, um dos motivos do qual o Correio tem dificuldade de competir é porque ele precisa fazer subsídio cruzado, e o subsídio cruzado encarece o preço nas praças competitivas. É isso, né? Eu, como brasileiro, defendo que tem que ser o subsídio cruzado, porque o Correio tem a função social, que não é buscar lucro. Buscar lucro é uma função secundária dentro da questão. O grande X do Correios é que existe também a possibilidade de cumprir a sua função social
duas funções sociais, tá? Primeiro de integração do território, né, que é isso que a gente está falando, ou seja, chegar em todo lugar, assim que você está falando. Outra função social, ajudar no desenvolvimento, e aí as coisas principais que eu vou falar aqui, quando a gente estiver conversando sobre isso. E aí a terceira pode ser buscar lucro, que não é uma função social, tá? Mas o Correios, ele consegue fazer essas três coisas, ele consegue fazer a integração do território, ele consegue ajudar no desenvolvimento brasileiro e ele consegue ter lucro. Trabalhado a criação de uma governança própria para o plano de reestruturação. Essa governança eu vou detalhar mais à frente, mas ela já foi criada, está estabelecida. Também tem a criação de metas, né, que vão permear todos os empregados da companhia, que já foram aprovadas e passam a valer a partir de janeiro. Esse plano de metas ele foi criado com base no plano de reestruturação, em alinhamento com o planejamento estratégico da empresa. Então, ele desce a cada empregado da companhia para que a gente tenha a visão de cada um sobre aquilo que precisa ser feito para a recuperação da empresa. E reconhecimento por performance. Então, esse rito de reconhecimento ele já foi aprovado também na governança da empresa agora em dezembro. A partir de janeiro, a gente começa a fazer as entrevistas na alta liderança, que a gente enxerga ali os superintendentes estaduais e superintendentes executivos que ficam aqui dentro da sede. A gente vai avaliar todos os atuais e aqueles potenciais para ocupar eventuais vagas que surjam. E com isso, a gente cria um rito de reconhecimento dentro da capacidade efetiva de cada empregado de gerar resultado para a companhia. Também tem um outro fator importante também ali, ó. Tem pessoas no chat comentando, e o Dudu, valeu Dudu, valeu pelos 10 anos, comentou ali, ó. Quando o Haddad taxou as brusinhas, esqueceu-se dos Correios, impôs um prejuízo enorme à empresa. Também tem isso, né? Como teve a taxação das brusinhas, que a gente fala que é brusinha, mas é um nome mais metafórico, né? Porque na verdade taxou todas as compras internacionais. E isso impactou bastante no volume, porque as pessoas deixaram de comprar também, né? E aí, quando as pessoas deixaram de comprar, os Correios deixou de ter demanda, né? Impactou a demanda também dos Correios, meu bem. Impactou também as demandas do Correio. Então, sim, a taxação da brusinha teve impacto direto também nos Correios. E também tem questão de gestão, tá, gente? Isso aí não dá pra achar que é espantalhaço, não dá pra achar que é espantalho de liberal, coisa do tipo. Tem questão de gestão também. A gestão da empresa, ela tem que desenrolar as paradas, mano. Tem que desenrolar a parada, entendeu? Obrigado, Michele, valeu pelo 5. Bom, e como é que o plano está estabelecido, né? Uma primeira fase é a recuperação do caixa. Por isso a gente vem falando, né, nas últimas semanas da captação de recurso para a gente corrigir essa deficiência de caixa da companhia. Depois, uma fase de reorganização e modernização. Ainda sem uma mudança estrutural do modelo de negócio, a gente criar eficiência dentro da companhia. E essa eficiência gerar resultado o mais rápido possível. Tá? Tem impacto relevante já em 2027. E a terceira fase é uma fase para a gente preparar a companhia para um novo rito, né? Dentro de um novo modelo de negócio, uma modernização da sistemática de negócio e parceria dela, para que a gente tenha sustentabilidade de médio e longo prazo. Já começa com papo de parceria. Na recuperação de liquidez... Já começa com papo de parceria, né? O papo mais neoliberal possível, né, velho? Cara, vamos lá. O que empresas desse porte, empresa com essa capacidade de capitalização e com essa capacidade de investimento, né? Mais para frente ele vai listar ali como que ele conseguiu 12 bilhões em empréstimos, né? E vocês vão ver que é uma empresa estatal e uma empresa que tem know-how, tradição, história e um tamanho como tem os Correios, ela tem oportunidades de negócio que outras empresas, mesmo empresas grandes, não têm. Beleza? Bom, vamos lá. O Correios, eles precisam explorar novos mercados. Eles precisam explorar novos mercados. Eles precisam fazer investimentos para explorar novos mercados. Vou dar aqui 2 exemplos, da qual, direto, eu sempre falo sobre isso, né? O primeiro exemplo é o exemplo que o Fausto fala, né? Transporte de cargas complexas. Como, por exemplo, as peças enormes. Não sei se vocês já viram aí nas estradas rodovia aqueles transportes de peças bem complexas, tipo turbina de navio, sabe? Turbina de avião, umas peças muito complexas, assim, que ficam com comboio, comboio, né, assim, e vários dias nas estradas para chegar em tal coisa. As indústrias, tanto do Brasil como da América Latina e talvez até os países como na Norte América, México, Canadá e quem sabe até Europa, precisam desse tipo de transporte.
O Correios poderia explorar esse mercado juntamente com a Embraer, criando uma espécie de FedEx brasileira, né? Então, seria um outro ramo do qual tem muito pouca competição, por o Brasil deter os Correios com tradição em transportes e com a capacidade de capitalização bizarra e também deter a Embraer, né? Isso poderia explorar e se conseguir um share desse mercado, ou seja, boa parte desse mercado de uma forma relativamente rápida, no médio prazo, né? Coisa de 5 anos, 6 anos, com um bom projeto, né? E uma boa capitalização e um bom investimento em cima disso. Esse é um dos mercados que poderia explorar. Outro mercado, ou seja, o mercado de cargas complexas, tá? O Correio tem toda a capacidade para atuar nessa área. Outro mercado, o transporte de pessoas, isso eu venho falando direto, né? O Correios, ele pode, com um investimento até risível, né? Risível, vamos falar assim, porque são todas tecnologias já dominadas pelo Brasil, nada com patente ou coisa do tipo, poderia competir e conquistar mercado no transporte de pessoas, né? Competir aí com Uber, com 99, tem outras empresas aí, né? Também de uma forma bem fácil e com investimento até mais simples, beleza? Então estão aí 2 mercados que o Correio poderia explorar, que ajudaria muito a compor essa cesta de faturamentos aí do Correio e não ficar tão dependente das entregas de encomenda, porque como eu já disse, as entregas de encomenda todas as funções do Correio têm a função social, né? E a entrega de encomenda está ligada a essa função de integração do território. Então, assim, é um mercado mais simples de entrega de produtos, de entrega de encomenda, tem uma competitividade maior, e enquanto existir o subsídio cruzado, que tem que existir o subsídio cruzado, porque está ligado à função social de integração territorial, o Correios em praças competitivas ele tende a perder cada vez mais uma parcela do mercado, né? Enfim. Primeiro passo. Utopia. Não tem nada de utopia nisso, gente. Não tem nada de utopia. Coisas mais comuns são empresas centenárias, né? Mudar de ramos e ir criando sinergia entre o seu know-how e novos ramos de atuação e anexando esses ramos. Aí eu posso dar milhares de exemplos, tá, gente? Samsung. Vai lá ver a história da Samsung, como é que ela começou. Não tem nada a ver com empresa de tecnologia, de celular, coisa e tal. Yamaha é uma coisa bem legal, porque hoje ainda fica assim, 2 coisas bem discrepantes, né? A Yamaha Motors e barcos, coisa do tipo, com a Yamaha Musical, né? Que é a mesma empresa. Então ela começou no ramo de musical, instrumentos musicais, concertos, né? A criação de instrumentos musicais, de repente foi para o ramo de motor, né? Motocicletas e motor de barco, coisa do tipo, né? Então, assim, tem várias, a Xerox, né, como é que ela surge, a Xerox também não tem nada a ver, a Sony também é uma empresa bem legal também, que nasce de uma forma que não tem nada a ver e de repente começa a atingir vários outros mercados que têm sinergia uma coisa com a outra, né. Enfim. Mas vamos lá, continuar, vai, fala aí, presidente. O que a gente concluiu na sexta-feira foi a captação de 12 bilhões de reais. Então, foi um pool de bancos, numa terceira rodada de negociação que a gente criou, que se dispuseram a entrar com 12 bilhões de reais numa operação de crédito para capital de giro da companhia. Então, isso vai permitir a adimplência da gente nos contratos, que a gente tem todos os contratos com fornecedores, né, os benefícios de empregados e... Isso aí, por exemplo, é uma questão de gestão, entendeu? Isso aí é uma questão de gestão. A empresa está mudando o perfil de faturamento e a gestão não consegue ver que, mano, existe aqui condições que a gente vai cada vez mais perder o mercado, ao ponto de chegar a deixar a empresa precisar de empréstimo com banco privado para poder, mano, fluxo de caixa. É uma empresa mais centenária, né, velho? Tem mais de 100 anos o Correio. Isso é questão de gestão, Falta concepção, falta gestão. Tá vendo que eu falei que aquele problema, tem problema de gestão também? Isso é um tipo de coisa, velho, sabe? Léo, valeu pelo 5. Pro povo que gosta de lamber bolas estadunidenses, lá ainda existe o S-Post estatal ameaçado, mas ainda existe. Gente, quem já pediu coisa lá nos Estados Unidos, coisa do tipo, sabe como é terrível também o sistema de transporte lá de encomendas, cara. Sério mesmo.
Fica esse negócio assim, essa lenda, a Amazon entrega na porta de casa no outro dia, coisa do tipo, mas, pô, bicho, pede um negócio lá em Nova York, entra no eBay, mano, entra no eBay lá, compra o negócio lá e pede pra entregar em determinado lugar lá. Em determinado lugar pra ver se chega assim. Ah, meu Deus, deixar na porta lá no outro dia. Faz isso aí, faz esse teste aí. E tributos, 362 anos, obrigado, Eduardo. recuperar a qualidade da operação. A gente criou um grupo de trabalho também na última semana para focar a recuperação da qualidade da operação, que é o que tem potencial de fazer a receita voltar a crescer. E, finalmente, a confiança de clientes e fornecedores, né? Com contas em dia, com a qualidade da operação recuperada, a gente volta a ter confiança no mercado. Na fase 2, essa fase 1 é de 3 meses, tá, gente? Ela vai até março. A fase 2, a gente já está falando de uma reorganização, tá? E aí, principal ponto ali, os 4 principais pontos, né? A otimização do quadro de pessoal e gestão de benefícios. Cadê o like, pessoal? Tem likezão aí para nós? Então, vem sendo anunciado o PDV de 10 mil empregados para 2026, mais 5 mil para 2027. A gente tem uma revisão de cargos de média e alta remuneração, tanto nas unidades estáticas, né, em superintendências estaduais, como aqui na sede. E a gente tem a revisão do plano de saúde e de previdência, né, para gerar menor impacto atuarial e menor custo administrativo para a empresa e também para os empregados. Essa fase gera uma economia anual de 2,1 bilhões de reais, tá? Impacto em 2027. A outra, parcerias com o mercado. A gente já vinha anunciando uma série de parcerias, elas estão sendo aceleradas, são 11 no total, algumas já estão maduras, a gente já aprovou a continuidade, outras ainda estão em revisão. Mas a expectativa é que a gente implemente essas parcerias, as mais relevantes, em 2026, para gerar impacto de 1,7 bilhão em receita. Essa parceria e essas aí, cara. É que parceria pode ser boa, tá ligado? Igual a parceria, por exemplo, que o Mercado Livre tem com Correios, ela, mano, é boa pra caramba, tá ligado? Pra ambos. Agora, quando começa a falar de parceria e gestão nomeada pelo governo Lula, aí a missão, pô, é um tal do PPP, né, mano? É um nominho diferente pra falar de privatização, né, velho? Pô, pra descambar pra isso aí é 2 palitos, viu, velho? Em 2027. Tem a gestão de ativos, né, alienação de imóveis, a gente foi até conservador aqui falando no impacto, não é só sale e leaseback, mas tem alienação propriamente dita, né, uma geração de receita da ordem de 1,5 bilhão de reais para 2026. Aqui é a venda de imóveis que estão ociosos ou sale e leaseback, aqueles imóveis que a gente ocupa, que a gente pode vender permanecendo no imóvel de forma com aluguel, né. As ideias do malandro. As ideias do malandro. Olha as ideias do malandro. Cara, o neoliberalismo petista é surreal, né, cara? Puta que pariu, o negócio permeia tudo, né, velho? Tudo que circunda o tal do petismo é neoliberalismo até o talo. Olha o papo dele. Imóveis que a gente ocupa, que a gente pode vender permanecendo no imóvel de forma com aluguel, né? Cara, um dos grandes ativos dos Correios é você conseguir estar em todos os lugares do país. Esse é um dos grandes ativos. Imitar o presidente dos Correios fazendo uma entrevista, depois da sua clara incompetência do cara precisar de empréstimo para poder recompor o fluxo de caixa, tá ele numa entrevista falando de vender os imóveis que os Correios ocupam para alugar os próprios imóveis. Não dá, cara. Não dá pra acreditar nisso, não dá pra aceitar esse tipo de coisa, tá ligado, gente? Não dá, velho. Tipo assim, o principal ativo dos Correios, que está em praticamente todos os lugares do Brasil, o cara já tá querendo agora decepar. O cara já tá querendo atacar, já tá querendo vender as paradas. É impressionante. Feito na hora da venda. E aí o redesenho da rede de operações. A gente está falando da otimização da malha logística, fechamento de unidades dos Correios que são deficitárias ou que tem sombreamento do ponto de atendimento, sombreamento numa distância curta, mas sempre sem afetar o cumprimento das regras da universalização que a gente cumpre. Aldo _ 2026 mandou R$ 5,67. Obrigado, Aldo. Você viu o vídeo do garotinho sobre a ligação Globo CV Família Salles? Não vi, cara. Não vi, não. O garotinho é bom de contar resenha, né? Bem lembrado, querem repetir o gasoduto da Petrobras. Pra quem não sabe, o governo Bolsonaro, a mando do Paulo Guedes, eles venderam os gasodutos da Petrobras e loca os próprios gasodutos, né?
Os caras, mano, eles exploram lá, né? Quando você tá explorando petróleo, também sai um gás, né, velho? E os caras, eles conseguem... Aí tem um duto para transportar esse gás até determinado lugar. Um duto onde só a Petrobras pode usar esse duto. Aí os caras foram vender os dutos e locam os próprios dutos que só a Petrobras pode usar. A Petrobras foi lá, construiu o duto, tal, usa lá o duto para transportar uma eficiência, para baratear o preço do gás, ou seja mais eficiente, chegar o gás lá onde precisa chegar de uma forma mais barata. Os caras venderam os gasodutos e locam. A própria Petrobras loca, porque só a Petrobras pode usar aquilo, loca de quem ela mesmo vendeu. E o valor desse aluguel em acho que 2 ou 3 anos vai pagar o investimento que a empresa fez, né? Obra do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, né, cara? É por isso que eu falo, né, velho? A gente quer nessa polarização maluca, PT, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, coisa e tal. No final dos contos, os dois estão discepando o país, cara. Discepando, velho. Tá osso, tá osso. Bença, mãe. Uma empresa. Isso também gera um impacto anual de 2,1 bilhões. Essa parte do redesenho foi fruto de uma consultoria realizada há pouco tempo e que trouxe algumas ações que a gente pode adotar que melhora a performance de entrega que a gente consegue fazer com mais eficiência. Para a gente conseguir antecipar, a gente está usando desenvolvimento de software próprio, já foi testado em Goiânia, está vindo para Brasília e para São Paulo, e a gente consegue fazer a captura de valor, né, num espaço curto de tempo. Né? Para 2027 a gente vai começar essa captura e isso reverbera pela organização para os próximos anos. Então, essa primeira fase, grosso modo, são essas ações. Tem outras ações que eu não listei aqui, por exemplo, talvez vocês me perguntem sobre ações judiciais da companhia, por conta do impacto sobre provisões de precatório, né, que a gente teve agora, principalmente no balanço de 25. Vai ser tratado também, então a consultoria sendo contratada para fazer a gestão dessas ações e a gente enxergar as principais causas de pedir, qual a forma de tratamento, qual a melhor forma de provisionamento, isso vai ser tratado também. A gente listou aqui as que geram maior impacto financeiro de caixa para a companhia nesse momento. Bom, e nessa fase de reorganização da empresa, né, que vai contemplar os anos de 2026 e 2027, a gente está falando de automação de centros de tratamento, modernização de infraestrutura logística, renovação de frota e o redesenho da malha logística. Então, isso fatalmente acaba levando a gente para a redução do número de centros de tratamento e distribuição e para uma maior eficiência operacional da companhia. A gente deixa de ter rotas sombreadas e faz a otimização dessas rotas para precisar usar menos recursos para fazer a mesma entrega. Esse tipo de coisa é uma coisa de gestão, né? Deveria ter sido feita faz tempo, né? Não precisava deixar a empresa entrar num limbo, né, o presidente, para poder fazer esse tipo de coisa, né? Tem problema de gestão sério também, né, nos Correios. Tem problema de gestão sério, né, velho? Alô, presidente da República. Isso gera a economia que eu estava falando ali atrás. Numa terceira fase, a gente está falando do crescimento da companhia para um futuro mais de médio e longo prazo. Tamir, eu sei que o Correios não precisa dar lucro, mas prejuízo desse tamanho não seria inaceitável? Por favor, me explica. Sim, Caio, os Correios sim, ele não precisa dar lucro, mas como eu já falei, né, os Correios ele consegue cumprir duas funções sociais, que vem primeiro que o lucro, e consegue cumprir a função do lucro. Primeira função social, a integração e a integração do território nacional. É isso, universalização, beleza? O conceito de universalização. Todo brasileiro, não importa onde ele mora, ele tem o direito de receber encomendas ou cartas ou postagem ou qualquer tipo de coisa. Tem que ser acessível, beleza? Segunda função social, que para mim é importantíssima, que está pouco sendo discutida em relação a isso, que é ajudar no desenvolvimento da nação. Né? E aí eu citei já 2 exemplos de como a gente pode conquistar novos mercados e ajudar a desenvolver novas tecnologias, beleza? E o terceiro pode ser o lucro, né? E o Correios consegue cumprir essas 3 funções com excelência. Não está cumprindo, só está cumprindo uma, né? Só de acessibilidade, né? Mas mesmo assim, ainda tem a questão de, tem lugares que não está sendo entregue porque facções estão tomando conta, coisa do tipo, né? Mas é uma outra questão que a gente pode discutir outro dia. Mas os outros 2 não estão cumprindo por incompetência, mano. Incompetência na administração, incompetência total, assim. É incompetência na administração, isso é fato. Está acontecendo incompetência na administração dos Correios. E aí está em contratação uma consultoria externa para a gente olhar quais os arranjos que a gente consegue trabalhar, e aí a gente está falando inclusive de arranjo societário. Olhando a estrutura física, a gente tem a unidade estratégica aqui, que é a sede da companhia, a gente tem as unidades táticas, que são as superintendências,
E dentro das unidades de execução, a gente tem as unidades comerciais e operacionais, centros de tratamento e logísticos e as agências dos Correios. Essas unidades de execução, elas tratam alguns modelos de negócio, né? As encomendas nacionais e internacionais, as mensagens, que estão vinculadas à universalização, e a logística, e agora os novos negócios, né, com as parcerias que a gente está fazendo. A ideia é que a consultoria entregue para a gente um diagnóstico e um arranjo, que a gente possa fazer parcerias mais abrangentes para contemplar tanto essas unidades de execução como as unidades de negócio ali nos círculos que a gente está listando. Então, é uma visão de médio e longo prazo que demora um pouco para ser criada de uma forma responsável e também com tecnicidade para que a gente possa dar um novo passo para a companhia. A exemplo também do que outras companhias no mundo fizeram, né? Tem empresas de economia mista, tem vários tipos de arranjo com o setor financeiro, de seguridade. Ixi, Maria, ixi, Maria. E é algo que a gente pretende fazer aqui também. Bom, e aí falando da governança, né? O que a gente está fazendo para que o plano seja implementado de forma célere e também que eventuais correções de rota sejam feitas à medida que a gente enxergar como necessárias. No nível tático, tem os líderes de cada frente que a gente detalhou que vão trabalhar para entregar para a gente no nível executivo qual é a situação de cada frente dessa. Se ela... Acho que não funcionando essa função social, tem que rever isso. Ah, tá funcionando sim, Ulisses, tá de conversa fiada. Chega em qualquer lugar os Correios. Bem lugares que não estão chegando por causa de violência, área dominada, coisa do tipo, assim. Mas em tese chega em todo lugar. Essas frentes estão evoluindo na velocidade que a gente precisa. No nível estratégico, o Conselho de Administração da companhia, né, que mensalmente vai enxergar esses reportes realizados pelas áreas ali de baixo, para ver como que está o andamento de dobramento do plano de recuperação da empresa. E no nível ministerial, basicamente CGPAR com MCO, enxergando como é que isso está transcorrendo para ter certeza de que a gente está evoluindo na velocidade, na cadência que precisa para recuperar a empresa. Tá? Então, com isso, a gente conclui as 3 fases e faz um plano de reestruturação abrangente que prevê tanto medidas de curto, médio e longo prazo para que a gente possa fazer a recuperação da companhia. Então, mais uma vez, é uma visão dos Correios bem abrangente para que a gente tenha uma recuperação plena da empresa e num espaço curto de tempo. Tá? É o que a gente está se programando para fazer. Eu vou passar para as perguntas agora, eu fico à disposição, não sei se você vai... Estamos acompanhando... Tomamos que as perguntas... Estamos aqui acompanhando a fala do presidente dos Correios, que traz inúmeras informações. O novo modelo de negócios é uma das metas. O valor que está no contrato parece que é 4,5, mas a informação que a gente tem é que seriam 6. Queria que o senhor confirmasse se haverá ou não aporte do Tesouro Nacional na empresa no ano que vem e qual o valor. Obrigado. Obrigado. O plano de reestruturação ele foi concebido com uma necessidade declarada de captação de recursos da ordem de 20 bilhões. Então, a gente fez uma primeira rodada com bancos, recebemos oferta para os 20 bilhões, mas numa taxa que a gente entendeu que estava mais elevada do que a gente precisava, né? Que fosse alinhada com a necessidade da empresa. Caraca, bicho, taxa de juros lascando até o Correios, velho. Meu Deus, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Inacreditável, bicho. Inacreditável, cara. Fizemos outra rodada, voltaram as propostas, teve uma... Possível, cara. Empresa estatal, cara. Sofrendo com taxa de juros para pegar empréstimo, para se capitalizar. Inacreditável, né, cara? Uma proposta do Sindicato de Bancos com 20 bilhões. A taxa final ficou mais ou menos a mesma, caiu muito pouco. E aí a gente fez essa terceira rodada, já abrindo para uma captação menor, né? E que a gente recebeu uma taxa já bem mais adequada, em linha com aquela que o Tesouro publica lá na portaria que trata de garantias. Então, o que tem hoje, né? A captação, que o contrato foi assinado na sexta-feira última, uma captação de 12 bilhões de reais, com desembolso de 10 agora em 2025 e desembolso de 2 bilhões em 2026, para janeiro. Permanece a necessidade de captação de 8 bilhões. O que o contrato traz é que a gente vai fazer o cumprimento, né? E aí o contrato de garantia que acaba envolvendo o Tesouro, o PGFN, que vai ser feito o apoio da companhia dentro da necessidade de captação dela. Agora, essa necessidade de captação vai ser vista ao longo do ano de 2026 para ver se a melhor opção é aporte ou outra operação de crédito, como é que a gente faz a composição. Tá? Não está definido ainda. Não está definido, a decisão ainda não aconteceu. Sobre aporte ainda não houve decisão. Correios precisando de aporte de 20 bi e os caras brincando com 60 bi de emenda Pix, velho. Principal estatal do país precisando de um aporte de 20 bi. Os caras não tem. Deixa os juros comer solto na longa do estatal. Emenda do relator, emenda Pix, 60 bi. É brincadeira, não é possível, né?
poste mijando no cachorro mesmo, né, velho? Estamos aqui ao vivo acompanhando a coletiva de imprensa dos Correios. 11 horas 25 minutos. Temos mais um colega da imprensa fazendo aqui os seus questionamentos para que nós possamos compreender quais são os próximos passos da estatal brasileira. Vamos aqui ouvir a pergunta de um dos colegas da imprensa. E não está falando ao microfone, pelo jeito. Oi, presidente. Matheus Maia, da Agência Estado Broadcast. A minha pergunta vai mais em linha porque o senhor falou da terceira fase do plano de recuperação, sobre possíveis arranjos societários da empresa. O senhor falou que em outros lugares do mundo tem empresa de sociedade mista. Até que ponto vocês estão abertos ou planejando mexer na estrutura societária da empresa? Olha lá, vamos ver. Essa pergunta é a principal, vamos ver. Vamos ver para onde vai a vendilhança. Matheus, o que a gente está enxergando, sem olhar, hoje não tem um olhar sobre privatização, mas tem um olhar sobre parcerias, inclusive societárias. Então, assim, tem exemplos de sociedade de economia mista, funcionam. Tem exemplos em que não há sociedade de economia mista, mas há parcerias específicas para temas relevantes, como negócios financeiros e seguridade. A gente também está enxergando dessa forma. O que a gente espera que a consultoria nos traga são estudos que casem com a realidade da empresa no contexto que a gente está, para enxergar qual é o melhor modelo para a gente seguir. Mas, assim, a gente está bem aberto, não tem nenhuma definição de que tipo de parceria vai ser feita ainda. Tem que ter o trabalho da consultoria para a gente enxergar isso. Próxima pergunta, Beatriz Reis, da Bloomberg. Boa tarde, presidente. Beatriz Reis. Eu queria saber se o senhor consegue detalhar um pouco mais como os bancos vão aportar o dinheiro, se tem um valor definido para cada um dos 5 ou se isso vai vir no futuro. Obrigada. Dentro da operação de crédito. Luquinha CLT Lover mandou R$10. Obrigado, Fala, Luquinhas. já viu o Fala, filme novo do DiCaprio? CTZ é que se a Soberana fizesse uma revolução, ia ser igual no filme. Um comunista entregando o outro e revolucionário chapado esquecendo os códigos secretos. Não vi isso aí não, cara. Eu não vi isso aí não. Faz tempo que eu não vejo um filminho, cara. Vou ver se eu vejo isso aí. Agora você me despertou a curiosidade em mim de ver esse filme. Tem bancos que entraram com... É um sindicato. Economia mista, igual a lucro para os CPFs e custo para o Estado, exatamente. De bancos, tem bancos que entraram com 3 bilhões e tem bancos que entraram com 1,5 bilhão. Então, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, entraram com 3 bi cada um, Santander e Itaú, 1,5 bilhão cada um. E aí os desembolsos devem ser proporcionais ao cheque de cada um, dentro do contrato de crédito. Vou falar pra você, viu, mano? Vou falar pra você, velho. Sem palavras, cara. Vinícius Cacela, Globo e Globo News. Bom dia, presidente. Bom dia a todo mundo. Demite esse cara, mano. Ô, Lula, demite esse cara. Ainda não, mano. Não, demite ele e demite, mano. Boa parte da diretoria também, cara. Não dá. Claramente incompetente, cara. Claramente. Não tem como deixar a situação chegar nesse ponto, velho. Claramente problema de gestão. Uma das obrigações do Senado é autorizar a operação de crédito com garantia do Tesouro. Se o empréstimo não for autorizado, qual que é o plano B para os Correios para lidar com essa captação? Além disso... Dá o like. Dois pontos que foram citados na apresentação a respeito de recuperação, de planos de ação, dizem sobre fechamento de pontos de venda deficitários. O que são esses pontos? E isso seria retirar agências de alguns municípios, isso poderia afetar a convenção postal universal que o Correio é signatário. E o outro ponto também sobre o plano de ação. Os Correios, vocês afirmam que a proposta é conseguir vender até 1 bi de forma conservadora em imóveis para investimento. Só que entre 2023 e o terceiro trimestre de agora, os Correios só conseguiram ter uma receita de 19 milhões com venda desses imóveis. O que vocês vão conseguir, o que vocês pretendem fazer para conseguir aumentar exponencialmente esse percentual de venda, já que o valor de 19 milhões é quase 2% do 1 bi que vocês pretendem? Os caras querem cortar também plano de saúde de funcionário, né? Os caras é tudo atrapalhado, bicho. Meu Deus do céu, cara. Tá bom, obrigado pela pergunta. Sobre a operação de crédito, a operação de crédito com garantia passa pelo Senado quando é uma operação externa, tá? A operação interna não passa pelo Senado. Então, a gente já recebeu as autorizações da STN e da PGFN para contratação e, por isso, ela foi contratada na sexta. Então, ela já está autorizada. Segundo ponto, as agências deficitárias, a gente sabe quais são as agências que geram melhor resultado. Então, essas, logicamente, a gente vai preservar. E as agências que estão gerando um resultado pior dentro do cumprimento da universalização. Então, a gente vai fazer a ponderação entre resultado e o cumprimento da universalização
para a gente não ferir a universalização ao fecharmos pontos de venda da empresa. Nem fazer ponderação entre a universalização e não atingir o resultado. Você fechar uma agência que atende determinada cidade, ela vai deixar de atender. Ué? Que resposta vaga, velho. E com relação aos imóveis, a gente já fez. Pepeus, eu já respondi aí no começo do corte. Assim, logo que eu cheguei aqui... Correios, basicamente o Correios precisa explorar novos mercados. É isso que o Correios precisa fazer. A gente fez uma contratação de uma plataforma de vendas, né, que é o modelo mais comum para se ganhar velocidade na venda. São plataformas especializadas que fazem leilão dos imóveis que estão à venda. Então, o leilão é público, respeita a legislação, a 13303, e a gente consegue trabalhar com gente especializada em vendas. Fora isso, é a possibilidade da gente constituir um fundo de investimento imobiliário, né, dos imóveis que a gente ainda pretende utilizar. E aí o fundo de investimento imobiliário tem a vantagem da gente conseguir um volume maior em cada operação, com um conjunto de imóveis sendo transferidos ao fundo de uma forma única. Então, essas duas coisas conjugadas, a gente espera que atingir o 1,5 bi que a gente citou ali no plano. Não, imóveis 2 Correios. Vou dar um exemplo. O prédio aqui, a gente ocupa. É possível colocar o prédio na propriedade de um fundo de investimento e passar a ser locatário do prédio. Mano, na moral, bicho. O cara falou isso 2 vezes, mano. Ele falou isso 2 vezes na mesma entrevista, mano. Na moral, mano. Não dá, cara, não dá. Mano. É possível colocar o prédio na propriedade de um fundo de investimento e passar a ser locatário do prédio. Aí você vai lá e vende esse fundo de investimento, é a mesma coisa que você tá privatizando a empresa. É a mesma coisa, velho. É igual fizeram com a Petrobras. É a mesma coisa que fizeram com a Petrobras. Não, mano, os caras estão tirando a favela, mano. É o sale leaseback, né? Operação comum em mercado. Paula Coutinho, Telesíntese. Bom dia, presidente. Bom dia. Paula Coutinho. Presidente, o senhor citou aí 3 fases, né, do plano. Em qual dessas fases que o senhor pretende realmente mexer na política comercial e nesses contratos atuais de atravessadores, contratos Infinity, contratos que os funcionários, que os Correios têm com lojas, que os funcionários comumente chamam de agências piratas? Quando é que o senhor pretende, no plano, rever isso? Vixe, tá tendo PPP em agência? Vixe, Maria, estão terceirizando o ponto da agência do Correio, já tá nesse nível. Agência pirata? Não acredito nisso. Tá rolando isso? O plano de reestruturação, ele prevê a revisão dos contratos, todos os contratos que representam mais de 80% da despesa total. Isso já está em curso, tá? Então, isso tudo está sendo revisto para que a gente tenha certeza de que os contratos que estão ali estão nos melhores termos para a empresa. Fora isso, o que a gente tem de franquia ou de outros contratos, oportunamente, quando a gente fizer algum novo contrato, é sempre na lógica, né, na ótica de preservar o interesse da empresa. É no rito normal da governança que a empresa tem e que a gente está reforçando. Hamilton Ferrari, Poder 360. Franquia? Você pode comprar a franquia dos Correios na sua cidade, é isso? Sabia disso não? Tem isso também? Essa é nova, hein? Se alguém tiver informação aí, traz para nós. Boa tarde. Eu queria só confirmar os números de impacto. Serão 4,2 de corte de gastos e o restante, que o total seria do impacto, seria 14,8 bilhões? Seria isso? Não entendi os 14. Como... Porque seriam 2,1 com... Está fechando somando de crédito. Exatamente. Tá. Vamos lá, 4,2 bi de redução de despesa. Tem uma captação de 12 bi que deve evoluir para 20 bi. Tá? Então, ela deve evoluir para os 20 que a gente tinha projetado no início. Tem elevações de receita, que é via parceria, 1,7 bi. Elevação de receita via venda de imóveis, 1,5 bi. E tem a elevação normal.